Muito bem-vindo aí a mais um vídeo, certo, rapaziada? Pra quem tá chegando aí, esse aqui é o canal Vladimir Capital. A gente tá soltando vídeo aí quase todos os dias no YouTube de análise técnica, trading na prática, rapaziada. Quem aí tá começando, só se acompanhar os vídeos aqui, ó. Pega um caderno, anota tudo, entendeu? A tudo que você não entender também, você manda nos comentários, manda no meu direct no Instagram também. Aí você vai em sobre aí do canal e tá o link do Telegram e o link do Instagram. Certo? Então vamos embora que aqui tem bastante coisa pra eu falar e eu vou ver se eu falo de uma forma mais rápida pra não prolongar. Bom, a gente hoje tá fazendo análise aqui na ADA, certo, rapaziada? Porque a ADA também é um ativo aí que eu acho interessante aí pra tá fazendo algumas operações, porque respeita também bastante a análise técnica. Então, rapaziada, eu tava observando aqui, fazendo análise na ADA, certo? No gráfico diário, ela tá numa deriva de baixo, certo? Eu identifiquei uma deriva de baixo aqui, certo? Mas como é que você fez para identificar essa deriva de baixo? Seguinte, eu fui aqui no gráfico semanal, eu identifiquei um canal paralelo de baixa, só que no caso essa é a deriva de baixo, certo? Um padrão de figura gráfica deriva de baixa, que é uma figura gráfica de reversão, uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O preço veio aqui, certo? Fez um toque, depois fez outro aqui, aqui fez outro, terceiro toque aqui, terceiro toque aqui, certo? Então a linha de resistência diagonal e a suporte diagonal, os dois já tem 3 toques. Então, se fizer o quarto toque aqui, é perigoso romper, certo? E se fizer o quarto toque aqui, a probabilidade é, é, é quase 100%, entendeu, rapaziada? É tipo, a probabilidade é mais alta do que de romper do que reverter. Acabei me embolando aqui nas palavras, mas é isso aí. Aí que acontece aqui nesse gráfico semanal, rapaziada. Então aqui você já faz um trade a longo prazo, certo? Então vamos identificar aqui. Você vai olhando, olha, essa ponta dessa sombra, essa ponta dessa sombra, essa aqui. Você vai olhando e vê aonde faz mais sentido, entendeu? Aqui, ó. Aqui também, ó, a linha de análise coincidindo aqui, ó. A ponta desse retângulo aqui, a zona superior dele é a linha de análise, certo? E a zona inferior é, não, perdão, a linha de retorno e a zona inferior é a linha de análise. E a do meio é a tomada de decisão, só que isso aí é no método tático, outra estratégia aí que talvez vocês vejam mais pra frente, porque agora eu não tô usando ela. Eu gosto de usar bastante pullback, né, rompimento. Certo, então aqui as médias exponenciais de 100 período azul tá em cima da de laranja de 200 período, o que indica a tendência de alta, certo? O preço tá baixo. Então isso aqui tá indicando o que o preço vai romper elas e ficar acima delas, certo? Desculpa aí, rapaziada. Então vamos lá, então a gente vai aqui pro gráfico diário. No gráfico diário eu identifiquei um triângulo simétrico no final da tendência, certo? E ele fez um rompimento aqui, inclusive até fez algumas operações nesse rompimento, gráfico de 1 hora. Então você vai para o gráfico de M15, certo? Essa aqui, rapaziada, é a linha da tendência, é a linha da deriva de baixa do gráfico semanal, tá? Só para não confundir aí. E acabou deixando algo aqui que foi na casa dos 28 centavos, certo? Eu acredito que vai dar uma lateralizada aqui antes de romper esses 28, certo? E olha só o quanto que o preço jogou para baixo, rapaziada. O preço estava aqui, certo? Vamos traçar em H1 que fica. Aí fica melhor, porque querendo ou não, essa operação minha foi um pouco longa. Não foi operação de 5 minutos, não. 15 minutos, não. Na verdade, foi 15 minutos com H1, né? Porque eu usei H1 e M15
para fazer essa operação, mas a análise eu faço em todos os gráficos, entendeu, rapaziada? Eu vou no gráfico maior e vejo o que está acontecendo, depois eu vou lá nos menores, quer ver? Ó? Vem aqui no M5. E se eu vejo que o gráfico de M5 está interessante, eu vou e puxo o gráfico de M1. Aí, ó. O M1 também está até interessante, mas para analisar, não para operar. Eu atualmente eu não estou fazendo operações em M1. Depende do ativo, né? Mas atualmente eu não estou fazendo. E não é recomendação de investimento, nada do tipo, tá bom, rapaziada? Só estou compartilhando meus conhecimentos com vocês, para vocês estarem aprendendo. Então, voltando aqui. Estamos aqui no gráfico de 1 hora, certo? No triângulo simétrico. O preço estava sendo negociado próximo à zona de suporte e acabou não chegando, né? Acabou fazendo um fundo ascendente maior que esse anterior, certo? E aqui formou um padrão. Aqui formou padrão spinning top, mais o padrão de doji, shooting star, certo? Shooting star. Não, rapaziada, é isso mesmo, shooting star aqui, essa de baixo. Depois, deixa eu pegar o lápis aqui que fica melhor. Depois esse aqui formou outro padrão de candlestick, né, de reversão, que é o doji lápide, certo? Então aqui foram dois padrões de candlestick de reversão, certo? O doji libélula e o doji lápide. Eu falei shooting star, eu confundi, beleza, rapaziada? E depois formou, e com esses dois candles aqui, ó, formou outro padrão, spinning top. Só que aqui tem uma pequena força de vendedora, mas não acabou não influindo em nada. E depois a vela de alta acabou confirmando, certo? Todos esses padrões aqui. Então aqui é uma oportunidade muito boa fazer uma compra. Vamos puxar aqui a proporção dessa vela. Olha só a alta que teve esse que provocou nesse triângulo simétrico. 6,46%. Em futuros daria pego um lucro bem significativo aí. Então vou mostrar para vocês onde eu peguei a operação. Como eu falei. Foi aqui, rapaziada, ó. O preço... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, né? Não, M15. Peguei duas operações na verdade, rapaziada, aqui nesse ativo. Vamos lá. Bom, eu entrei aqui, ó, o preço ameaçou romper aqui, certo? E depois deixou esse pavio gigante aqui indicando força vendedora e fechou abaixo dessa linha aqui de tendência de baixa do triângulo simétrico, certo? Que é a resistência diagonal. Só que a próxima vela, isso no M5, a próxima vela ela nasceu acima, certo? E ela não deixou nenhuma sombra inferior. Ela subiu lá em cima e eu tava comprado aqui, certo? E ela subiu lá em cima e parou. Eu, inclusive, até tinha explicado isso em outro vídeo, acho que no vídeo anterior, se eu não me engano. E ela ficou parada aqui alguns segundos e aí eu percebi, ah tá, ela não vai subir mais. E eu fui e fechei minha operação aqui. E tanto que, olha só o tanto que ela retraiu, rapaziada. Olha o tanto que ela retraiu. Certo? Tudo bem, então aqui eu esperei, né? Saí da operação e fiquei observando o preço. Daí ele foi e criou outra força vendedora, certo? Só que aqui eu não entrei, eu fiquei observando. Por quê? Porque aqui, ó, essas duas sombras aqui são força vendedoras. Olha o tamanho delas, certo? Depois ela caiu, depois formou outra vela,
que subiu, mas ela rompeu e depois voltou para a máxima da vela anterior, que foi essa aqui, ó, tá vendo? E aí eu continuei observando o preço, ele foi, ameaçou romper aqui, certo? E depois retraiu, fazendo um padrão de candle stick que se chama Doji Libelo, que pode significar também, rapaziada, igual por exemplo, aqui a gente vinha numa tendência de baixa, certo? Então aqui a gente está mudando de tendência. Então quando você muda de tendência aqui e aparece um padrão assim, ele é considerado padrão de continuação, padrão de candlestick de continuação. Agora vamos supor, se o preço caiu, chegou no final, formou um fundo, e esse fundo também é doji, igual esse aqui, ó. Isso aqui é doji lápide. Então a probabilidade de reversão é alta. Se for em um alvo aqui também, se for numa zona, numa região, entendeu? Então aí depende de onde ele é colocado, onde ele é posicionado. Ele pode servir tanto de reversão como de continuação, certo? Então vou continuar aqui. Então ele foi, fez isso aqui, e aí a próxima vela. Essa próxima vela ficou aqui lenta, ela tava lenta. Ficou subindo, voltava, subia, voltava. E depois ela foi ter uma força muito forte de compradora, certo? E no que ela ultrapassou essa ponta aqui da sombra do candle anterior, que é a máxima, quando ela ultrapassou essa máxima aqui, ó, eu fui e entrei comprado, certo? E aí teve essas correções, e depois ele foi, subiu, e aí eu saí da minha operação aqui, ó. Por quê? Porque essa linha de tendência aqui, ó, vermelha, ó, essa linha de tendência vermelha, se vocês olharem bem, lá no longo prazo, ah, tá aqui, eu me perdi no gráfico, rapaziada. Aqui, ó, vamos diminuir aqui. Formou uma tendência de baixa, entendeu? No gráfico de 4 horas é uma tendência de baixa. Então o preço rompeu o triângulo simétrico, certo? Para cima, só que justo ele foi e o que aconteceu? Ele bateu de frente com essa linha de tendência de baixa. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Não, aqui foi uma aproximação, né? Então não foi um toque. Então esse é o quarto toque. E aqui, se não rompeu, como não rompeu, empurrou o preço de volta para o triângulo simétrico. Então a tendência é de baixa. Porque é duas coisas, rapaziada. Quando chega no quarto toque, ele tem que romper, ou se ele não romper, esse quarto toque, essa região que ele está fazendo, o quarto toque vai empurrar ele forte para a direção contrária. Entendeu? Claro, não é sempre que vai acontecer isso, igual eu falei. Às vezes você tem uma análise perfeita, tá tudo certo, tudo indicando ali que o preço vai subir e o preço cai. E tá tudo bem, o mercado é assim. Não é 100% certo. Você aumenta a probabilidade, você aumenta a sua assertividade conforme o seu conhecimento técnico e fundamental. Então eu saí da operação aqui, certo? Porque chegou nessa linha de resistência aqui. E tanto que aqui, rapaziada, quando eu saí, o preço ele subiu, entendeu? Ele buscou mais, só que mesmo assim eu não entrei de novo nele comprado. Porque como ele bateu nessa zona aqui de 28 centavos, ó, é uma final 2 zeros, esses números arredondados são taxa wins. E as taxa wins são zonas muito fortes, que o preço não vai romper, provavelmente não vai romper de primeiro. Então, aqui eu não fiz nada, só fiquei observando. Aí ele fez um triângulo simétrico, caiu, fez o pullback aqui certinho,
certo? Ele formou, antes de romper, ele formou uma estrela da noite, certo? Aqui nessa linha de tendência de baixa, formou aqui um doji também, deixou uma sombra bem grande aqui, então tudo isso dá força também. Tanto que aqui não teve esses toques, não foi de doji, algum doji interessante, igual aqui, aqui, aqui já foi tipo um estrela da noite, estrela da noite. Acho que é estrela da noite e estrela da manhã, rapaziada. Eu tô confundido aí, eu vou olhar isso aí, tá bom? Porque estrela da manhã indica pra cima e estrela da noite indica pra baixo. Só que são muitos padrões, entendeu? Então é bom dar uma confirmada. Se eu tiver errado, vocês podem deixar no comentário aí também, falando qual é o jeito certo. Então ele foi romper esse triângulo simétrico de curto prazo, fez o pullback aqui. Eu gosto de fazer assim, ó, pra vocês entenderem. Fez o pullback aqui. Essa vela branca, ela tocou na linha verde, na linha de tendência de alta, que é a linha de resistência de suporte diagonal, e retraiu e fechou fora dela, o que dá a confirmação mais ainda do padrão. Ó. Então ele rompeu, não foi com 50%, mas a próxima vela acabou confirmando, porque tocou na linha e voltou e retraiu, né? E fechou abaixo da linha. E aí tá aí um pullback nítido, né? E aí o preço caiu, buscou o alvo do triângulo, certo? Mas aqui eu não fiz nada, só tava observando mesmo. Inclusive quando ele começou a ter essa queda aqui, eu já tava no outro ativo, no WorldCoin. Certo? Agora ele voltou para dentro do triângulo simétrico, né? Então o que que a gente faz? A gente vai para período maior, período gráfico maior, para estar entendendo que movimentação está acontecendo aqui, para a gente ajustar as linhas de análise. Pode ser duas coisas aqui, rapaziada. Pode ser um triângulo ascendente, certo? Se é um triângulo ascendente, o preço vai reverter, porque vai acabar afunilando aqui, ó. O preço vai ir afunilando, afunilando até romper e subir, certo? Agora, se ele ir afunilando aqui e romper para baixo e fazer o pullback confirmar, a tendência ainda é de baixa. Certo? Então esse triângulo simétrico já foi caracterizado e acaba caracterizando um triângulo ascendente. Mas temos outra figura aqui também. Pode ser esse triângulo ascendente da mesma forma que pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido, rapaziada. Ó. Ombro. Não, pega que tá feio. Ombro. Cabeça. Ombro. Agora o preço subiu. Não, o preço caiu aqui. Deixou um pavio aqui, né? Parece que tá respeitando essa linha aqui de tendência de alta de análise. E agora vamos ver se ele vai subir, né? Se subir e romper essa resistência aqui, a tendência de alta está confirmada e são dois padrões que está empurrando a tendência para cima, né? O triângulo simétrico e o ombro cabeça ombro. O ombro cabeça ombro não está tão nítido assim. Ficam atentos a isso. Eu não gosto de considerar muito quando eu não vejo, quando eu bato o olho assim não vejo a figura gráfica, eu não gosto de considerar ela. Por isso que eu tô aqui tentando enxergar um ombro cabeça ombro, mas não tá aparecendo não. Aqui, por exemplo, dá pra ver que é um triângulo simétrico. Só que o preço rompeu aqui, ó, teve essa volatilidade, né? Acabou voltando.
Uma coisa que dá pra você fazer também, que eu gosto de fazer, quando você não tá conseguindo achar uma região não aquela zona de resistência, mas uma linha de tendência na figura gráfica, você traça aqui essa, certo? E duplica ela. É, não tô achando nada aqui ainda. Se eu não acho nada, eu descarto. E nesse caso aqui, como teve essa movimentação volátil aqui, ó, o preço subiu de uma vez, bateu lá na linha de tendência e caiu. Certo? Então, bom rapaziada, agora aqui é o seguinte, ó, vocês têm que... É muito importante você saber o momento certo de deixar o gráfico ou de esperar, de não operar. Às vezes a pessoa quer ficar fazendo operações demais, quer fazer dinheiro e tá operando em gráfico errado. Aqui é o seguinte, aqui eu não tô vendo o ombro, cabeça, ombro nítido. Claro, se você olhar assim, ó. Deixa eu ver, vamos tentar puxar em outro gráfico aqui. Agora já tá mais fácil de identificar, ó. Isso aqui é um triângulo ascendente. Certo? Porque aqui já teve um toque, aí teve o segundo toque aqui, que já confirmou essa zona de resistência aqui, ó. Então vamos ver, né? Se o preço continuar afunilando, isso aqui, ó, também eu gosto, minha análise eu gosto de fazer assim. Se o preço continuar afunilando, né, até chegar aqui e romper para cima, a tendência é de alta, reversão de baixa para alta. Se romper para baixo, para o back for confirmado, continuação para baixo. Aqui, por exemplo, rapaziada, talvez eu opere aqui, mas eu acho que provavelmente eu nem vou operar aqui, ó. Se o preço chegar a funilar aqui e romper, eu não vou operar, por quê? Porque eu não gosto desse gráfico que eu tô vendo. Certo? Fez um triângulo simétrico aqui, rompeu fora, depois voltou para dentro, acabou se configurando. Se você for olhar esse topo aqui, não, esse fundo aqui com esse topo, com esse fundo também, perdão, com esse outro fundo aqui, ó, esse fundo tá mais baixo que o anterior e o depois, certo? Então, se você for considerar isso, é um ombro, cabeça, ombro invertido. Se você for considerar isso. Mas não tá nítido, então eu não gosto de operar dessa forma. Então aqui, rapaziada, aqui eu só observo agora. Aqui eu só observo. Em realidade, eu acabo deixando um pouco de lado esse gráfico e vou para outro gráfico. Pouco volume comprador. Tá tendo volume vendedor. Essas velas de queda aqui, ó. Olha como é que o volume subiu. RSI tá em 45 abaixo da média móvel amarela aqui. O que indica abaixo, certo? Que os vendedores estão no controle do preço aqui, né? Do mercado, do gráfico. Médias móveis exponenciais indicando baixa, acabaram de cruzar, tem pouco tempo, no gráfico de H4. As médias móveis exponenciais estão indicando baixa, o volume está indicando baixa, a RSI está indicando baixa. O padrão gráfico é de reversão, mas se romper para baixo acaba descaracterizando ele. A menos que isso aqui também possa formar um triângulo não, um retângulo, certo? Se formar um retângulo, é um padrão de continuação, padrão gráfico de continuação. Aqui a gente tem um toque, aqui a gente tem outro. Vamos ver o que vai acontecer. Se o preço cair aqui e subir, é um retângulo, não é um triângulo. Aqui, por exemplo, rapaziada, para quem vai no método tático, é uma ótima... Se o preço romper aqui, certo, e cair aqui e formar um padrão de candlestick de reversão aqui nessa zona, aqui ó, nessa região, o preço vai acontecer o que? Vai tocar aqui e vai subir. Então, quando ele chegar nessa zona de suporte, você tem que estar atento aqui, ó. Porque se ele formar
padrões de candlestick de reversão, aqui é um ótimo ponto de entrada de compra, certo? Não é recomendação, só estou compartilhando conhecimento, certo? Não me responsabilizo por nenhuma tomada de decisão ou lucro ou perda que vocês tiverem aí. Aqui não tem ondas de Elliott, uma Fibonacci. Não gostei também, já elimino. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado da análise aí, certo? Do trade na prática. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like, comenta bastante, compartilha com seus amigos. E não esquece de estar sempre anotando também. E quem não é inscrito já se inscreve no canal também, rapaziada. Ative todas as notificações para não perder nada, certo? Rapaziada, vocês só acompanhando meu vídeo aqui, ó. Acompanha meus vídeos. Estuda os meus vídeos. Você vai chegar já em um patamar que a teoria vai ser o de menos, entendeu? Porque essa profissão ela exige bastante prática, prática, prática. E uma coisa que eu recomendo, sempre que você tiver, que seja 30 segundos livre no seu tempo, esteja vendo o gráfico. Vai ao horário de almoço no trabalho, ver o gráfico, tá no ônibus, ver o gráfico. Porque quanto mais prática você tiver, mais você se familiariza com o gráfico e você melhora os seus resultados. Entendeu, rapaziada? Então, continua atentos aqui para tá acompanhando os meus vídeos, certo? E tanto que vocês verem, eu solto pontos de entrada, figuras gráficas, padrões de candlestick, tendências, suporte, indicadores, suporte e resistência, né, indicadores, várias coisas aqui. Fechou, rapaziada? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo e um forte abraço.